Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 18 de julho de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição de escola sabatina será Ressuscitados e Exaltados com Cristo. Encontramos aqui ainda um texto que serve como base para o nosso estudo, na carta aos Efésios, no capítulo 2, versos 4 e 5, que diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Antes de podermos desdobrar aqui esse estudo, eu gostaria de orar de maneira muito especial por todos os pedidos que têm sido enviados aqui para a nossa comunidade de oração e, ao mesmo tempo, por uma pessoa muito especial. Eu já mencionei nos 2 dias anteriores que estivemos estudando aqui da nossa lição de escola sabatina que estamos dedicando um tempo orando pelo irmão Marcelo. É um querido irmão que vive ali na região de Sorocaba. O pastor Humberto Magalhães, que é um grande amigo, trouxe esse nome para a nossa comunidade. O irmão Marcelo está fazendo um tratamento para uma doença muito séria, mas ele acredita que o Senhor Deus tem a cura para ele. Então, ele solicita que nos unamos em oração por ele. Então, nessa semana, de maneira especial, nós estamos clamando, além de todos os pedidos, estamos clamando também pelo nosso querido irmão, o irmão Marcelo, lá de Sorocaba. Eu quero orar com você nesse momento. Una-se a mim nesse momento de prece. Obrigado, Pai, por tua palavra e porque nela temos a oportunidade de entender o teu amor para conosco e a tua preocupação com tudo que diz respeito a nós. Coloco diante do Senhor cada pedido que foi mencionado aqui na nossa comunidade. E, ao mesmo tempo, oro pelo irmão Marcelo, que está enfrentando um momento muito difícil de tratamento. Tu és o médico dos médicos e cremos no Senhor, no teu poder. Opera na vida dele, Pai, bem como na vida dos nossos irmãos e irmãs que enviaram aqui os seus pedidos. Coloco em tuas mãos também o estudo que faremos agora da tua palavra, pedindo que o Senhor fale conosco. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem. O nosso guia de estudos hoje começa começa trabalhando apenas 2 palavras que aparecem no texto que lemos ainda há pouco, que são as palavras mas Deus. Quando nós voltamos um pouquinho para a lição que estudamos ontem, o apóstolo Paulo ele menciona que existe ontem e anteontem, né? Quando analisamos essas 2 lições, o apóstolo Paulo ele vai dizendo que os efésios, antes de terem um encontro com Cristo Jesus, tinham vivido de uma maneira muito intensa, tentados e, ao mesmo tempo, levados a uma vida de pecado por causa das tentações do inimigo. Mas não apenas isso. Ele também vai mencionar que eles permitiam que os desejos profundos do seu coração dirigissem a sua vida. E isso não trazia para eles uma realização, mesmo que alguns deles tivessem uma boa condição financeira, mesmo que boa parte deles tivessem uma vida, entre aspas, boa. Mas eles não se sentiam plenos, porque sem Cristo Jesus no coração não somos capazes de nos sentir plenos. O fato é que a Bíblia vai nos deixar claro que o Senhor Deus, ele opera na vida das pessoas. Os efésios haviam agora se afastado de Cristo e haviam retornado para a velha vida, permitindo agora que as forças do mal tivessem a vitória sobre a sua vida, permitindo de novo que os desejos profundos do seu coração dominassem o seu ser. Por isso ele agora vai dizer, olha, apesar de no passado vocês já terem vivido essa experiência, mas Deus, o que ele está chamando aqui a atenção é de que nós não somos capazes de ter uma mudança de vida, não somos capazes de viver o sonho de Deus para a nossa vida. Somos completamente incapazes, aliás, de viver isso. A única maneira de podermos viver aquilo que Deus quer de nós é entendermos que tudo vem de Deus. Nós achamos que fomos nós que tomamos a iniciativa de buscar a Deus? Não, não. Foi Deus que tomou a iniciativa de nos buscar. A Bíblia vai deixar muito, mas muito claro que quando o pecado chegou aqui na humanidade, a iniciativa de reconciliação não foi do ser humano, foi de Deus. Cristo Jesus vem até o Jardim do Éden e ele diz, Adão, aonde estás? Ele e sua esposa se escondiam pelos arbustos no Jardim do Éden. E Deus continuou tomando a iniciativa e perguntando onde estás, até que Adão finalmente disse, estou aqui, Senhor. E então Deus vai trabalhar com Adão e Eva. A iniciativa sempre é de Deus.
É Ele quem opera em nós tanto querer quanto efetuar. É o Espírito de Deus que coloca em nós um senso de que precisamos de Deus, bem como do seu poder, da transformação que só Ele pode operar. É o Espírito de Deus que nos transforma de dentro para fora. Muitas são as pessoas que vivem uma experiência muito superficial, mesmo sendo religiosas, porque não se entregam realmente ao Espírito Santo. Trabalham para poder mudar comportamentos, mas mais cedo ou mais tarde eles acabam caindo na velha vida, nas mesmas atitudes. Por isso Paulo agora vai dizer, mas Deus tomou a iniciativa. Foi Deus quem olhou para as pessoas que viviam ali na cidade de Éfeso e decidiu atraí-las a si mesmo. Deus respeita o tempo que cada um de nós tem, eu sei disso, mas Ele não desiste de nós. Um dia uma pessoa me procurou e disse assim, pastor, eu não sou capaz de poder acreditar no Evangelho por uma razão. Como Deus poderia me amar se eu faço tantas coisas erradas? E ele começou a descrever um pouco da sua vida e das escolhas erradas que havia feito, e realmente ele tinha tomado decisões que o tinham levado para bem longe de Deus. E então eu tentei explicar para ele de uma outra forma. Eu disse para ele, eu tenho um filho de 12 anos, o Emanuel. O Emanuel tem síndrome de Down. O Emanuel, ele tem dificuldades para poder fazer algumas coisas. Em termos cognitivos, a sua capacidade intelectual é hoje de uma criança de 6, 7 anos, talvez. E então tem coisas que eu sei que ele vai ter dificuldade de poder fazer. Eu vou agora dar um exemplo para você. Nós estávamos aqui no Campuri de Desbravadores, aqui em Barretos, aliás, de onde eu estou gravando aqui no Parque do Peão, em Barretos, e no encerramento do Campuri, o Emanuel estava sentado na arquibancada junto com a irmã dele, com a Carolina, e a minha esposa me mandou uma mensagem. Minha esposa estava ajudando com os troféus que a gente ia entregar para os nossos clubes desbravadores, e ela mandou uma mensagem. Eu estava já próximo do palco, pronto para poder subir para o encerramento, junto com os demais colegas que estavam trabalhando aqui, departamentais também de desbravadores e aventureiros. E ela disse, teu filho está muito chateado, porque ele achou que você fosse levá-lo junto com você para o palco. Então, eu percebi que ainda dava tempo, desci, fiz uma volta grande, porque a arena aqui de Barretos, do Parque do Peão, é muito grande. Fui até o local onde ele estava e o chamei e disse, por que você está triste? Ele disse, porque eu sou pastor junto com você. E agora você vai para o palco e nem vai me levar. E por que ele estava dizendo isso? Porque eu estava usando um colete que dizia MDA, Associação Paulistana, e na frente havia uma tarjeta que dizia Pastor Samuel Camilo. Como ele não estava querendo colocar uma blusa e estava um pouco mais frio durante a noite, eu disse para ele, olha, eu preciso de ajuda para poder cuidar das coisas aqui no Campuri. Então, eu vou te nomear pastor auxiliar, tá bem? Você vai ser o pastor auxiliar. Ele olhou para mim e disse, mas eu não tenho um colete. Eu falei assim, agora você tem. Daí eu tirei o meu e coloquei nele. Ele ficou todo cheio. E ele andou comigo, fez um monte de coisa. Entretanto, no outro dia, ele já estava bem. E quando estava para poder acontecer o encerramento, e que eu estava indo lá para cima, na cabecinha dele, ele disse, bom, se ele é pastor e eu também sou, porque eu ajudei ele ontem, por que eu não vou pro palco junto com ele? E eu peguei ele pela mão e disse, então você vai subir no palco junto com o papai. E nós subimos no palco, e pensa num menino feliz, olhando para aquele mar de 26 mil pessoas, e ele feliz da vida junto comigo. Daí, em determinado momento, ele olhou para mim, quando o pastor Jefferson, que é o departamental dos bravadores da União Central Brasileira, quando ele mencionou a Associação Paulistana e pediu para que as pessoas aplaudissem a Associação Paulistana, ele olhou e disse, é para nós, né, papai? Ele estava ali, estava curtindo muito aquilo tudo, mas muito mesmo. E eu fiquei pensando, ele não entende tudo aquilo que está envolvido no processo. Mas imagina que eu olhasse agora para ele, quando ele olhou para mim e disse assim, que ele era pastor, e eu dissesse para ele, você não é pastor coisa nenhuma.
Eu só disse aquilo porque você não queria colocar uma roupa mais quente? Era só para poder te proteger, para poder te amparar, mas você não é pastor coisa nenhuma. Como será que ele ia se sentir? Eu sei das limitações que ele tem e sei que ele não é pastor. Mas ele estava junto comigo, caminhando junto comigo. Como eu poderia deixar de amar uma pessoa como essa? E no momento em que ele estava ali, feliz da vida, acenando para as pessoas que estavam na arquibancada, eu vi a felicidade estampada nos olhos dele e eu fiquei muito, mas muito feliz. Mais feliz do que se eu estivesse ali sozinho. Aquele rapaz estava conversando comigo, me dizendo, não sei como Deus pode me amar. Eu tentei explicar para ele que quando a gente é pai ou mãe, a gente ama o nosso filho não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Ele é filho. Ponto final. Deus tomou a iniciativa de poder nos salvar, não porque nós tenhamos um valor intrínseco, mas simplesmente pelo fato de que somos filhos de Deus. E Ele nos ama. Nesse dia, enquanto você enfrentar os desafios que se colocarão no teu caminho, eu desafio a pensar em como Deus te ama e como Ele tem trabalhado por você. Eu estudo a lição. E você?